Você já passou por um momento na vida em que tudo parecia fora de controle? Problemas chegando ao mesmo tempo, medo, ansiedade, dúvidas, e parece que Deus está em silêncio. Hoje eu quero te mostrar uma das histórias mais impactantes da Bíblia, quando Jesus acalma uma tempestade. Mas, mais do que um milagre, essa passagem revela algo profundo sobre fé, medo e confiança em Deus. E talvez, no final deste vídeo, você vai perceber que a sua tempestade também pode ser acalmada com Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes que eu aprofunda nessa mensagem, meus irmãos, estou me apresentando. Meu nome é Júnior Henry, sou irmão em Cristo. Se você não deixou um like no vídeo, deixar um like agora. Pega esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E quando eu colocar um vídeo novo no canal, tá bom? Então, vamos ler, meus irmãos, essa passagem que está em Mateus, capítulo 8, versículo 23 até 27. Diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completar bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que a gente acabou de ler, que Jesus entrou no barco com seus discípulos. De repente, uma grande tempestade surgiu no barco. Tão forte e as ondas cobriram o barco, como a gente leu, Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, meus irmãos. Os discípulos, desesperados, acordaram ele, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo, nós vamos morrer. E Jesus respondeu: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou completamente calmo. Aleluia, glória a Deus. A tempestade chega até para quem está com Jesus. O que significa isso? Um ponto importante aqui, meus irmãos. Os discípulos estavam com Jesus. Eles mesmo assim enfrentaram uma tempestade. Isso mostra que ter fé em Deus não significa a ausência de problemas. Não. Muitas pessoas pensam: se eu estiver com Deus, nada de ruim vai acontecer. Mas a Bíblia mostra o contrário, meus irmãos. E nós temos exemplo na Bíblia, como o exemplo de Jó. Ela é fiel e passou por grandes perdas. Nós temos exemplo de Davi, enfrentou perseguições. Nós temos exemplo Paulo, sofreu prisões. A diferença não é a ausência da tempestade. Não. A diferença é quem está com você dentro do barco. Aleluia, glória a Deus. Jesus parecia estar em silêncio. O que significa isso? Enquanto tudo estava acontecendo, Jesus estava dormindo, como a Bíblia diz. Isso é muito forte, meus irmãos. Porque muitas vezes na nossa vida, nós oramos e parece que não há resposta. Nós clamamos e Deus parece distante. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Não. Jesus estava no barco o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Isso ensina que, mesmo quando você não sente, Deus ainda está presente. Aleluia, glória a Deus. O medo revela o nível da nossa fé. Como? Os discípulos estavam com Jesus. Já tinham visto milagres que Jesus fez.
mas ainda assim ficaram desesperados. E Jesus faz uma pergunta direta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Aqui está uma verdade importante, meus irmãos. O medo exagerado, muitas vezes, revela a falta de confiança em Deus. Não significa que você nunca vai sentir medo. Não. Mas significa que a fé precisa ser maior do que o medo. Aleluia, glória a Deus. Como uma palavra de Jesus muda tudo. Jesus se levantar, ele prende o vento e o mar. E imediatamente, tudo se acalma. Aleluia, glória a Deus. Isso mostra o poder da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Na nossa vida também é assim. Uma direção de Deus pode mudar tudo. Aleluia. Uma resposta de Deus pode trazer paz. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra de Deus pode acalmar o coração. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a tempestade externa continua, mas a paz interna já muda tudo. Aleluia, glória a Deus. E nós podemos aplicar isso em nossa vida. Como às vezes a gente enfrenta tempestade. Por exemplo, problemas financeiros, crises emocionais, dificuldades familiares, momentos de dúvida. E nesses momentos, temos duas opções, meus irmãos. Entrar em desespero ou confiar em Deus. E nós temos exemplos bíblicos, meus irmãos. Por exemplo, nós temos Pedro andando sobre as águas. Quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Nós temos Davi diante de Golias, confiou em Deus, mesmo diante do impossível. Aleluia, glória a Deus. A pergunta é: onde está o seu foco? Na tempestade ou em Deus? Para concluir, meus irmãos, essa história termina com uma pergunta dos discípulos. Eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar que obedecem? Aleluia, glória a Deus. E essa é a mesma pergunta que você precisa responder hoje. Quem é Jesus para você? Aquele que apenas observa ou aquele que tem poder para transformar sua vida? Se ele tem poder sobre o vento e o mar, ele também tem poder sobre qualquer situação que você esteja enfrentando. Aleluia, glória a Deus. Talvez hoje a sua vida esteja em meio a uma tempestade. Mas lembre-se, se Jesus está no barco, você não vai afundar. Aleluia. Só confie, persevere, continue tendo fé. Porque no momento certo, ele vai se levantar e tudo vai se acalmar. Aleluia, glória a Deus. Porque no momento certo, ele vai se levantar e tudo vai ficar tranquilo. Aleluia, glória a Deus. Porque no momento certo, ele vai se levantar e tudo vai ficar na paz. Aleluia, glória a Deus. Porque no momento certo, ele vai se levantar e tudo vai fluir. Aleluia, glória a Deus. Se essa mensagem falou com você, pega essa mensagem, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua casa. Lembrando que Jesus está no barco. Não importa a tempestade, não importa os problemas, não importa o vento e o mar que levanta contra a sua vida. Mas, lembrando, só confie, persevere, continue tendo fé em Deus. Porque quando Jesus levanta, tudo vai se acalmar. Quando Jesus levanta, tudo vai ficar tranquilo. Só não tem medo, só continua a ter fé em Deus. Porque a tempestade que você está enfrentando hoje vai passar no nome de Jesus Cristo. Como ele acalmou o vento e o mar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.